it's an honor to be with you guys tonight. Como eu disse, meu nome é Victor e é uma grande honra estar com vocês hoje à noite. And I remember last year I came to São Paulo for a vision trip for my ministry. E eu me lembro que o ano passado eu vim aqui em São Paulo para uma viagem visionária para o meu ministério. And Pastor Joel's church, your church, was one of the first churches to open their doors to me. E a igreja do pastor Joilson, a igreja de vocês, foi uma das primeiras que me abriram as portas. So I'm very grateful for you guys. I consider you guys family. Então eu sou muito grato por vocês, eu considero vocês família. I'm very grateful for your pastor. Can we give it up for your pastor? Sou muito grato pelo seu pastor. Vamos aplaudir a Deus pela vida do seu pastor. Grateful for your pastor and his family, his beautiful wife and children. Seu pastor, a sua linda esposa e filhas. And big thank you to Pastor Josue for the man he is. I haven't known him for long, but he is a man of character and integrity. He interpreted for me last night, which is really hard. E também quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué. Eu conheço ele há pouco tempo, mas tem sido um homem de grande caráter e integridade. Ele interpretou para mim ontem à noite. Eu sei que é difícil, And I believe tonight that God will use him just as He used Aaron as the mouthpiece of Moses. E eu sei que nessa noite Deus vai usá-lo, assim como ele usou Moisés como boca, Arão como boca para Moisés, To speak to you tonight. para ministrar ao seu coração. Can we just take just a few seconds just to recognize the presence of God? Vamos tomar alguns segundos para reconhecermos a presença de Deus que está aqui. Just complete silence. Let's just recognize the presence of God. Simplesmente reconheça a presença e adore no seu próprio jeito. I haven't even started preaching. I'm already crying because I know what God's going to speak to you tonight. Eu sei que normalmente eu não começo assim chorando, mas é porque eu sei daquilo que Deus quer falar com vocês nessa noite. Let's pray. Vamos orar. If you're willing and able, can you get on your knees before a holy God? Se você puder se ajoelhar diante de um Deus santo. Father, thank you for who you are. Obrigado, Deus, por quem tu és. God, if you never did another thing for us, who you are is simply enough. Senhor, nós te louvamos porque quem tu és é o suficiente. If you never gave us anything, if you never clothed us, if you never fed us, what you did for us on Calvary was enough. Se o Senhor nunca nos tivesse dado nada, se o Senhor nunca tivesse feito nada mais por nós, aquilo que fizeste no Calvário já foi demais para nós. But Jesus, you go so far as calling us sisters and brothers. E o Senhor foi tão mais adiante, ó Jesus, nos chamando de irmãos e irmãs. Father, you go so far as calling us as sons and daughters. Senhor Deus, o Senhor foi tão mais distante, nos chamando de filhos e filhas. And so, Father, we thank you for that. E por isso nós te agradecemos, Pai. Father, I humble myself before you and I ask that you would use me today. Senhor, eu me humilho diante de ti e peço, usa-me. That there would not be a spirit of insecurity or timidity in me, but I will walk in full confidence but humility. Que não haja espírito de timidez ou de falta de confiança em mim, mas que eu possa andar em plena confiança daquilo que o Senhor chamou para fazer. That I will preach the full counsel of the Word of God. Para que eu possa pregar todo o conselho da palavra de Deus. As a dying man to dying men. De um homem moribundo para outro. Father, may the words of my lips Que as palavras dos meus lábios and the meditation
heart e a meditação do meu coração be pleasing to you, O God, seja agradável diante de ti, ó Deus, my strength and my redeemer. a minha força e meu redentor. Father, would our faith not rest today in the clever or cunning words of man, Senhor, nossa fé não repousa hoje em palavras de sabedoria humana, but would it rest in the demonstration of the Spirit's power, mas repousa sobre a demonstração do poder do Espírito. so that our faith might rest in that Spirit. E nossa fé repousa-se nesse Espírito. Speak to us now in Jesus' name. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amen. Amém. I'm going to be walking around a lot tonight. Is it possible to get a portable mic? Is it? You're gonna change the... Okay. Thank you. You may be seated. You may be seated. Thank you. Pode se assentar na presença do Senhor. Just want to say hi to my beautiful wife back home in Illinois, and she's carrying my son. E eu quero dizer oi para minha linda esposa lá no Illinois. Ela está grávida do meu filho. That's why she's not able to be here with us today. Por isso ela não pode estar conosco aqui hoje. But all right, okay, let's read the word. So we're going to start off in Romans chapter 12, verse 6. Então, vamos para a palavra e vamos começar em Romanos capítulo 12, verso 6, to verse 7. aí o verso 7. Romans chapter 12, verse 6 to verse 7. I'll give you a few seconds to get there. Romanos 12, versos 6 e 7. Vou dar a você alguns segundos para você chegar até lá. It says, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. E Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a proporção da sua fé. If your gift is serving others, serve them well. Se o seu dom for de prestar serviço a outros, então sirva bem. I am here today because God has given me a certain gift, not because of me, but for Him. E eu estou aqui hoje porque Deus me deu certos dons, não por minha causa mesmo, mas por causa dele. And it would be greedy for me to hold the gift, the prophecy that God has given me. E seria muito mesquinho da minha parte se eu mantivesse para mim o dom ou a palavra profética que Ele me deu. Seria ganancioso da minha parte me assegurar ou me segurar a palavra de Deus. I told God a few years ago, God, whatever you speak to me, I will speak to other people. E eu disse alguns anos atrás para Deus o seguinte: Deus, aquilo que o Senhor falar comigo, eu vou falar para os outros. Whatever you give to me, I will give to other people. Aquilo que o Senhor me der, eu vou entregar aos outros. All right, now that we've got the sound issues figured out, let's jump into the Word of God. Então, agora que nós já acertamos o som aqui, vamos ir para a palavra de Deus. This message I'm going to share with you tonight has been 4 years in the making. Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, ela está sendo preparada há 4 anos. This message is one that I have walked through and lived through for the past 4 years of my life. Essa mensagem que eu vou compartilhar, eu tenho vivido ela, tenho sofrido por ela, passado por ela nesses últimos 4 anos da minha vida. So I believe that this is not just a message, this is not just a speech. Eu creio então que isso não é simplesmente uma mensagem ou um discurso qualquer. This is a prophetic declaration over your life. Mas é uma declaração profética sobre a sua vida. This is a word that has come to snatch you out of the conditions you are in. Essa é uma palavra que veio para te resgatar de certas condições na qual você está. Years ago, I had a prophetic dream that transformed how I viewed my ministry. Há anos atrás eu tive um sonho profético que transformou a minha maneira de ver o meu ministério.
the prophetic dream. When God woke me up from the prophetic dream, E aí quando Deus me acordou desse sonho profético, my mind went back to Proverbs chapter 25, verse 2. a minha memória foi lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 2. And that verse says that it is God's privilege to conceal things and the king's privilege to discover them. Os mistérios que Deus não revelou ao homem mostra sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-los. I'm going to read that again. It is God's privilege to conceal things and the king's privilege to discover them. Lendo de outra maneira, é privilégio de Deus velar coisas e é privilégio dos reis descobri-las. And so I believe tonight, Então eu creio nesta noite. this is a word for kings. Essa é uma palavra para reis. This is a message for royalty. Essa é uma mensagem para a realeza. This is a revelation for those who are royal. Essa é uma revelação para aqueles que são guerreiros. The title of my message today is Joseph's Tears. O tema da minha mensagem hoje são as lágrimas de José. There are different times in Scripture where God speaks directly to His prophets and speaks directly to His people. Existem tempos diferentes nas Escrituras em que Deus ele fala diretamente aos seus profetas e diretamente ao seu povo. And when that happens, what they call it a rhema word. It means an exact word from God in an appointed time. E quando isso acontece, nós chamamos de palavra rema, que é aquela palavra dada por Deus para um tempo específico, para um tempo designado. And I believe God tonight is giving a rhema word in a kairos time. Kairos means the exact appointed time of God. E eu creio que hoje Deus nos está trazendo uma palavra rema para o momento kairos. O momento kairos é aquele momento designado, apontado, marcado por Deus. If you know the Bible, you know Joseph's story. You know that Joseph's story was one of tragedy. E se você conhece a sua Bíblia, você conhece a história de José, e a história de José era uma marcada por tragédia. You know that Joseph had favor from his father, and his father dressed him in royal garments, but his brothers were jealous. E aí você conhece a história, diz que José, ele era amado do seu pai, e seu pai lhe deu uma vestimenta de privilégio, e aí, mas isso causou ciúmes da parte dos seus irmãos. You know that Joseph had a dream, and he had a dream of wheat bowing down, of the wheat of his brothers bowing down to his wheat. E aí você sabe que ele teve aquele sonho em que eles colheram o trigo e o fecho de trigo dos irmãos dele se curvavam aos fechos de trigo dele. In Scripture, wheat is wheat in life basically is a source of life. It's a source of vitality. E nas Escrituras o trigo ele representa a vitalidade, ele representa a fonte de vida. Wheat represents bounty, represents resurrection and fertility. E o trigo ele representa ressurreição, fertilidade, vitalidade. Wheat represents life, civilization and kingdom. Representa vida, civilização e reino. And in this prophetic dream that Joseph had, he was saying that the civilizations, the kingdoms of his brothers would bow to his. E nesse sonho profético de José, o que ele estava dizendo era que a civilização, os reinos, a realeza dos seus irmãos se curvariam a ele. Joseph is a foreshadowing of Jesus Christ. José, ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Scripture says the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God and of his Lord. A Bíblia ela declara de que os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Deus e do seu Cordeiro. So every kingdom, every principality, every government has come into submission to Christ Jesus. Então todo reino, todo principado, todo domínio, eles chegaram à submissão a Cristo Jesus. But just like Jesus faced opposition before, mas assim como Jesus, ele enfrentou oposição antes. Before he reached his destination, Joseph faced opposition.
Antes de ele chegar no seu destino, José também enfrentou oposição antes de ele chegar no destino But I've dele. come tonight to declare to you that the opposition cannot keep you from your destiny. Mas eu vim aqui nessa noite para declarar para você que oposição não te impede de chegar no seu destino. I've come to tell you tonight that the opposition of the enemy is not strong enough to keep you from your destiny. Eu vim aqui para te dizer nessa noite que a oposição do inimigo não é forte o suficiente para te impedir de chegar no seu destino. I've come to tell you tonight that the kingdoms of hell will bow to the kingdoms of God. E eu vim aqui para declarar que os reinos do inferno se curvarão ao reino de Deus. And so in Joseph's life, jealousy led to injustice. Então, o sonho de José, a justiça sobre a vida de José levou a essa manifestação de injustiça. Jealousy led to injustice, and his brothers were angry one day, and they decided to throw Joseph in a pit. E aí então os irmãos de José, por causa dessa injustiça, um dia resolveram jogá-lo dentro de um buraco. Many believe that the pit was 50 feet deep. E ela tinha cerca de 50 pés de profundidade aquele buraco, aquele poço. In Scripture, 5 represents the number of grace. E aí as escrituras, say it again? 5 is the number of grace. Ok, as escrituras declaram que o 5 é o número da graça. So Joseph fell from grace. Então José, ele caiu da graça. Scripture says that all have sinned and fallen short of the grace of God. As escrituras dizem que todos pecaram e estão distanciados da graça de Deus. Are you listening to what I'm saying? We have all fallen short from grace. Veja bem, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Todos nós fomos afastados, separados da graça, ficamos aquém da graça de Deus. And Scripture says that the well was empty. As escrituras dizem que o poço estava vazio. Scripture says that the well was empty and there was no water in the well and the well was dry. E as escrituras dizem que aquele poço estava vazio, não havia água ali, estava tudo seco. In Scripture, water represents the presence of God, the Spirit of God. It represents Jesus Christ. E as escrituras, ela usa a água como uma tipologia da presença de Deus, do Espírito de Deus, representando a Jesus Cristo. So just like all of us, Joseph fell from grace and the presence of God was not there to break his fall. E aí então, assim como todos nós, José ele havia caído da graça e ali não havia mais naquele buraco a presença de Deus para que pudesse ampará-lo. And because the presence of God was not there to break his fall, então porque a presença de Deus não estava lá para ampará-lo, his bones were broken. os ossos dele foram quebrados. And he was in a well all by himself, dark and broken. E aí ele estava no poço sozinho, quebrado e abandonado. And some of you are in this room today and you feel like you've been thrown into a well all by yourself and it feels dark and you feel broken. E aí alguns de vocês aqui se sentem como se tivessem sido jogados dentro de um poço escuro e você se sente quebrado. Amen? Amém? Are you awake tonight? Sei o quê? Are you awake tonight? Você tá acordado hoje? Do you need some coffee? Você precisa de um pouco de café? Because I'm just warming up. This is just the introduction. Porque essa é apenas a introdução. And Joseph was thrown into the well and then his brothers sold him into slavery. E aí José é lançado lá dentro do poço e aí depois seus irmãos o venderam para a escravidão. Into a faraway land he'd never been. Uma terra muito distante, na qual ele nunca tinha estado antes. And this is the dreamer boy. This is the one who wore the garments of royalty. E aí esse é o homem que sonhava, esse é o homem que vestiu a roupa de destaque. And how is it that royalty had been taken away into slavery? E aí como é que pode isso, aquela roupa de realeza, agora que ele tinha, agora ele foi levado e vendido como escravo?
My friends, I want to pause for a moment to describe for you that this is all of us. E eu quero pausar um momento, amigos, para descrever para você que isso é como todos nós. We all were once dressed in royalty, but we fell from grace and we were sold into slavery. E aí todos nós estávamos vestidos de realeza, mas caímos da graça e fomos entregues à escravidão. And so the story goes on, and Joseph becomes a worker at a man named Potiphar's house. E aí então a história continua dizendo que José se tornou um funcionário, um obreiro lá na casa de Potifar. And Potiphar's wife lies on him, and Joseph gets thrown in prison. E aí a esposa de Potifar mente a respeito do caráter dele, e aí ele acaba sendo lançado na prisão. And Joseph can ask himself, how in the world did I go from the hired hand? How did I go from royalty to becoming a hired hand and becoming a prisoner? E aí José talvez esteja pensando, como é que nesse mundo pode acontecer isso, de que eu estava ali vestido de realeza para cair aqui nessa situação, me tornar escravo e agora ser lançado na prisão. And some of you may be in that mindset tonight. Talvez alguns de vocês estejam nessa mentalidade, nesse mindset hoje. You may be wondering, God, how did I get here? How did I get into this condition? E aí se perguntando, Deus, como é que eu cheguei nessa situação? Como é que eu entrei nessa condição? And Joseph fell from grace. José caído da graça. Joseph was royalty. Ele que era da realeza. Joseph had a dream to be a king and a ruler. E José que tinha o sonho de ser um rei, de ser um governador. But in one moment that dream was snatched away from him. Mas em um momento aquele sonho foi tirado dele. And Joseph can wonder, how can I climb back up into the king's table? E aí José se perguntava, como é que eu posso voltar a subir novamente para o status de realeza? So many of you in here have dreams and visions and goals in your life, but you don't think it's attainable because of what you've been through. E você talvez tenha sonhos, visões e realezas e objetivos, mas acha que não dá para alcançar por causa das coisas que você tem passado. But I'm here to tell you that your condition is not your conclusion. Mas eu estou aqui para dizer que a sua condição, ela não é aquilo que vai te impedir. Joseph was sold into slavery, went to Potiphar's house and was taken into the prison. And in the prison there was a baker and a cupbearer. E aí José, ele que foi vendido para a escravidão, foi lançado na cadeia. Lá na cadeia ele encontra então o padeiro e o copeiro do rei. I want you to follow along with me because I'm taking you through a journey and I'm taking you through a story. Então, por favor, me acompanha porque eu estou te fazendo passar pela jornada, fazendo a jornada por essa história. And in the end, I believe God is going to put something together that's going to transform your life. E eu creio que ao final da minha explicação, Deus ele vai colocar algo junto que vai transformar a sua vida. I know we're all Pentecostal and we like to shout, but there are moments where we need to teach in order to get up to where God needs us to be. Eu sei que como pentecostais a gente quer gritar e vibrar o tempo todo, mas existe aqueles momentos que a gente precisa ensinar para poder chegar naquele ponto que Deus quer declarar. And so I just need a few more moments to teach and then we're going to start shouting. E então vou tomar mais alguns momentos para ensinar mais algumas coisas e daqui a pouco nós todos vamos poder gritar. In the prison, there was a cupbearer and a baker. And the baker had a dream and the cupbearer had a dream. Então lá na prisão tinha esse padeiro, esse copeiro e ambos tiveram sonhos. And Joseph interprets the dream. E que José interpretou esses sonhos because he is a king. Porque ele é um rei.
Remember in Proverbs 25, it says it is God's privilege to conceal, but the king's privilege to reveal. Lembra-se daquilo que nós lemos em Provérbios, o privilégio de Deus é esconder coisas e é privilégio dos reis descobrir coisas. Even from prison, Joseph was functioning like a king. Então, mesmo na prisão, José, ele estava se portando como um rei. Even in slavery, he was still functioning like royalty. Mesmo enquanto na escravidão, ele funcionava como realeza. And so he told the baker that you are going to die. E aí ele disse para o padeiro, você vai morrer. That the king will kill you. O rei vai te matar. When you bake with yeast. Porque quando você cozinha, quando você faz o pão, você faz ele e usa o fermento. And what yeast does, it rises when it's baking. E aí o que o fermento faz? Ele faz com que a massa cresça na hora que está fazendo, assando. And Paul says in scripture, throw away the old yeast from among you. E aí Paulo nos ensina o seguinte: arrancai o antigo fermento de entre vocês. Yeast represents the pride of the enemy. E o fermento ele representa o orgulho do inimigo. Yeast represents that which rises from hell. E o fermento representa aquilo que se levanta do inferno. And here's what's funny, you know why? Because yeast rises in heat. Porque sabe aqui a parte engraçada? Porque o fermento, para crescer, ele precisa do calor. Yeast is from the enemy. O fermento é do inimigo. And so Joseph said that the baker, that the producer of the yeast would die. Então o José diz que o padeiro que produzia a partir do fermento morreria. And this is this is a symbolism of showing that Lucifer will once die. E esse é um simbolismo para demonstrar de que Lúcifer vai morrer ou ser derrotado. The yeast was destroyed we must get rid of the old yeast. E para que nós possamos destruir o fermento, precisamos nos livrar do velho fermento. So there was a baker and then there was a cupbearer. Então, como eu falei, tinha o padeiro e tinha o copeiro. We're getting to the shouting part now. There was a baker and then there was a cupbearer. E aí, daqui a pouco nós vamos poder gritar, mas existia o padeiro e o copeiro. The cupbearer represented Jesus Christ. E aí o copeiro representa Jesus Cristo. Because the cupbearer is Jesus Christ. Porque o copeiro é Jesus. Because he bore our cup of judgment. Porque ele tomou da nossa cálice de julgamento. He took on the poison that was supposed to kill us. Ele pegou todo o veneno que deveria nos matar. Before the poison could touch us. E antes do veneno nos tocar, Jesus took on the wrath of God. Jesus levou sobre ele mesmo a ira de Deus. Jesus took on the wrath of punishment. Jesus ele pegou o cálice da punição. Jesus took on the cup of sin. O Jesus ele pegou o cálice do pecado. Jesus took on the cup of shame. Ele pegou o cálice da vergonha. And instead of us dying from the poison, he died. E aí, ao invés de nós morremos por causa desse veneno, ele morreu. And so the cupbearer is in prison, and this is a foreshadowing of how Christ Jesus would be in a prison. E aí, então o copeiro ele representava ali como Jesus Cristo iria à prisão. That prison is the 3 days he spent in the grave. E esse veneno era aqueles 3 dias que Jesus passou no túmulo. The cupbearer will one day be restored unto the king. E aí dia o copeiro seria restaurado a serviço do rei. The cupbearer will one day sit in the places with the king. E aí dia esse copeiro estaria novamente sentado na presença do rei. The cupbearer. O copeiro. I never saw that before in my life until I was studying this evening.
I never saw this before in my life until I was studying this evening. Eu não tinha percebido isso antes na minha vida, até quando essa noite eu estava estudando para esse sermão. I never saw the cupbearer as a representation of my Savior. Porque eu nunca tinha pensado no copeiro como representante do meu Salvador. I never saw it that the cupbearer took on my poison. E eu nunca percebi de que o copeiro tinha tomado o veneno que era para mim. And so the story goes on and the cupbearer is freed and the baker died. E aí então a história continua, o copeiro é libertado e o padeiro morre. And time has gone by and it seems like the cupbearer forgot Joseph. E aí o tempo passa e parece que o copeiro esqueceu-se de José. Time had passed and Joseph was still in the prison all by himself. E aí o tempo passa e José está lá na prisão ainda solitário. It seemed like the cupbearer forgot him. E parecia que o copeiro tinha esquecido dele. It seemed like all he had done for the cupbearer didn't matter. Parece que tudo aquilo que ele havia feito pelo copeiro não importava mais. And friends, it may seem like you're in a season of a prison. E amigos, pode parecer que você esteja na estação de prisão. It may seem like the cupbearer has forgotten you. Pode parecer que o copeiro esqueceu de você. It may seem like all that you did for the cupbearer never mattered. Parece que tudo que você fez pelo copeiro nunca importou. And it may seem like the cupbearer is ruling with the king and you're forgotten in a prison. E parece que o copeiro está ali sentado na sala do trono do rei e você é esquecido na prisão. But there is a time coming. Mas é vir um tempo. There is a moment coming. É um momento que vem. There is a Kairos time coming. Existe um momento Kairos where the cupbearer will remember your name. em que o copeiro vai lembrar de mim. And the king asks, is there anybody that can reveal my dream? E aí o rei pergunta, existe alguém que possa revelar o meu sonho? God gave the king a dream but concealed it. E aí, porque é do rei descobrir a revelação do sonho. But it required royalty to reveal it. Mas é necessário ser realeza para revelá-la. The cupbearer has not forgotten your name. O copeiro não esqueceu do seu nome. It's just not time yet. Apenas não é a sua hora ainda. The cupbearer has not forgotten your name. O copeiro não esqueceu do seu nome. It's just not time yet. Ainda não é a hora. The cupbearer has not forgotten your name. O copeiro não esqueceu o seu nome. It's not time yet. Ainda não é a hora. The cupbearer has not forgotten his O promise. copeiro não esqueceu dessa It's história. just not time yet. Apenas não é a hora. Scripture says Christ forever lives to make intercession for us. A Bíblia fala que Cristo, ele vive para sempre interceder. On the right hand of the Father. À direita do Pai. He has not forgotten you. He is interceding for you. Ele não se esqueceu de você, ele está intercedendo por você. He is your advocate. Ele é o seu advogado. He is the one who is speaking in the king's ear. Ele é aquele que está ao ouvido do rei. And reminding the king of his promises to you. E relembrando o rei das promessas dele para você. God has not forgotten you in the prison. Deus não te esqueceu na prisão. God has not forgotten you in the shame. Deus não esqueceu você na vergonha. It may seem like the prison is your destination. Parece que a prisão é o seu destino. But the prison is just transportation. Mas a prisão é apenas o seu transporte. It may seem like the promise will not come. Parece que a promessa não vai vir. And all hope is lost. E de que toda a esperança se esvai. But God was with Joseph. Mas Deus estava com José. And he remembered Joseph. E o copeiro lembrou-se de José. My gospel says that Jesus went in the tomb for 3 days. O meu evangelho diz que Jesus foi ao túmulo por 3 dias. He borrowed the tomb of Joseph. Ele tomou o túmulo de José, ele emprestou o túmulo de José. And he went in the grave for 3 days. E ficou no túmulo por 3 dias. And the Peter and the disciples had thought all hope was lost. E aí Pedro e os discípulos acharam que toda a esperança se foi. And they thought it was all over.
E parece que tinha tudo acabado. But on the third day, Mas ao terceiro dia, there came a time no tempo apontado, when the prison was open. a prisão foi aberta. And the king said, come. E o rei diz, vem. The prison was open. A prisão foi aberta. And the king said, come. E o rei disse, vem. The time is coming when God O tempo vai chegando em que Deus will lift you out of your prison. vai te tirar da sua prisão. In Psalm chapter 105, verse 19, No Salmo 105, verso 19, it says, until it came time for Joseph to achieve his dreams, e finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia a respeito de José. until it came time for Joseph to fulfill his dreams, Mas até que chegou o tempo de José cumprir seus sonhos, the Lord tested Joseph's character. o Senhor colocou à prova o caráter de José. Then Pharaoh sent for him and set him free. Que o próprio rei do Egito ordenou que ele fosse solto. The ruler of a nation opened his prison door. Foi o rei ou governador de uma nação que abriu a prisão dele. Joseph was put in charge of all the king's household. E aí ele foi colocado em liberdade pelo rei mais poderoso do seu tempo e tomou conta de toda a casa do rei. And he became a ruler over all the king's possessions. E aí ele se tornou governador sobre todas as possessões do rei. He could instruct the king's aides as he pleased and teach the king's advisors. Ele podia então cuidar das coisas do rei como lhe agradasse e aconselhar os conselheiros do rei. My friends, I don't know if you're hearing me. I think you're asleep tonight. Eu não sei se você está aqui ou se você está dormindo hoje. Because it says when the time came, Porque diz que quando chegou a hora, the king set the prisoner free. quando chegou o tempo, o rei abriu as portas da prisão. Until it came time to achieve his dreams, the Lord tested Joseph's character. Até chegar o tempo de realizar os seus sonhos, Deus, ele testou o caráter de José. The character of Joseph O caráter de José was tested. foi provado. Because in order for you to be a king, you must have character. Porque para você ser rei, você precisa ter caráter. In order for you to be a ruler, you must be sturdy. Para que você possa ser então governador, você precisa ser digno. In order for you to be a king, you must be able to withhold trials and temptation. E para você governar, você precisa saber suportar provas e tentações. And the promise of God has not come to pass in your life. E a promessa de Deus não vai acontecer na sua vida. Because God is still testing your character. Porque Deus ainda está testando o seu caráter. Because God is still preparing your heart. Porque Deus ainda está preparando o coração. Because He is still trying to see if you're worthy. Para ainda ver se somos dignos. He is still trying to see if you can hold the crown. Ele está ainda tentando ver se você consegue suportar a prova. He is still trying to see if the weight of the crown will crush you. Ele está ainda tentando ver se aquilo que ele colocar na sua mão vai poder prosperar. He's trying to see if you are bigger than the crown. Ele está tentando ver se você é maior do que a sua prova. Because if you are not stronger than the crown will cripple you. Porque se você não for forte o suficiente para a coroa, ela não vai ficar. If you are not prepared for the glory that God will put on you, Se você não está preparado para a glória que Deus vai derramar sobre você, the glory will kill you. a glória vai te matar. Until it came time. Até que chegou o tempo. Until it came time. Até que chegou o tempo. Touch somebody next to you and say, until it came time. Toca a pessoa do seu lado e fala, até que chegou o tempo. Until it came time to walk into the prophecy. Até que chegou o tempo de andar ou entrar na profecia. Until it came time to walk into the destiny. Até que chegou o tempo de entrar no destino. Joseph shed some tears. José derramou lágrimas. Joseph was in pain. José estava em dor. Joseph writhed and groaned. José, ele se condoeu e ele gemeu. Joseph was lonely.
José estava solitário. Joseph was tired. José estava cansado. Joseph wanted to give up José queria desistir. because it wasn't time yet. Porque ainda não era a hora. There is an hour of destiny in our lives. Existe a hora de destino na nossa vida. There is an hour that God has appointed before time. Existe uma hora que Deus ele designou antes do tempo. That He releases us to walk into what we've been called to walk into. Que Ele nos libera para podermos entrar ou caminharmos em direção àquilo que Ele nos chamou para ser. There is an hour of destiny. Existe a hora do nosso destino. There is an hour of promise. A hora da promessa. But until that hour, God will refine your character. Mas até chegar a essa hora, Deus ele vai refinar o seu caráter. The trying is necessary. A provação é necessária. Job says, after he has tried me, I will come forth as pure gold. E aí ele já disse, depois de ser provado por ele, eu sairei puro como ouro. If he does not try me, I will not be pure. Se eu não for provado, eu não vou ser puro. The way you try gold is that you put it under immense heat. A maneira de você provar o fogo ou provar o ouro é quando você coloca ele em grande calor. And all that is dirty and wicked rises to the surface. E aí tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é impuro, ele sobe à superfície. And after it rises to the surface, the craftsman wipes it off and puts it back under heat. E aí depois de que que aquilo sobe à superfície, então o ourives pode tirar as impurezas e colocar de novo no And he peso. repeats that process until it is pure gold. E aí ele repete esse processo até que só reste ouro puro. Some of you in here today are gold, Alguns de vocês que estão aqui são ouro, but you still have some impurities. mas ainda existem algumas impurezas. Some of you in here are destined as royalty, E alguns de vocês aqui estão destinados para a realeza, but you still struggle with some impurities. mas ainda lida ou luta com certas impurezas. And you're going through the season of fire E você está passando pela estação de fogo, because God wants to take out the impurities. porque Deus quer tirar as impurezas. He wants to pull out of you everything Ele quer tirar de você tudo that will kill you when you get to the throne. que vai te matar quando você chegar lá no Because if trono. you are not strong enough Porque você não está puro o suficiente to withhold the crown, para receber a coroa. the crown will kill E you. se você não estiver pronto, a coroa vai te You are in matar. a season of trying. Você está nessa estação de prova, You are in a season of testing na estação de ser testado, because God wants to purify you. porque Deus quer purificar você. God wants to make you holy. Deus quer te deixar santo. He wants you to be set apart. Ele quer separar você. He wants to be like you to be like no other. Ele quer que você seja diferente de todo mundo. The trying is necessary because destiny draws you. A prova é necessária porque o destino te atrai. Destiny draws you O destino te atrai and marks you, e te marca. but ambition markets you. But ambition markets you. Ok, mas a ambição, ela tenta te impedir. Let me say it again. The trying is necessary because A provação é necessária porque destiny draws you o destino ele te atrai and marks you. e ele te marca. But selfish ambition Mas a alta ambição markets you. tenta fazer um marketing de você. Ou te comercializa, melhor dizendo. Some of you want to be marketed instead of marked by God. Alguns têm estado no mercado ao invés de ser marcado por Deus. Some of you want to be exposed. Alguém quer ser exposto, But if the light in you mas se a luz em você is not stronger than the light shining on you, não for maior do que a luz brilhando em você, the light on you will kill you. a luz sobre você vai te matar. If the light in you is not warmer Se
If the light in you is not warmer Se a luz dentro de você não estiver mais quente than the light shining on you, do que a luz que brilha sobre você, que reflete em você, the light shining on you will dissolve you. a luz que brilha sobre você vai te dissolver. Ambition, selfish ambition markets you. E a ambição ou a autoambição, ela vai te colocar na prateleira do mercado. Destiny will draw you, but the wrong ambition will drive you. O destino, ele te chama, mas a ambição, ela pode guiar você ou dirigir você. Destiny will draw you, but the wrong ambition will drive you. O destino, ele te atrai, mas a ambição errada, ela vai guiar os seus passos. I don't know about you, but I want to be led. I want to be driven by the Spirit of God. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser guiado ou dirigido pelo Espírito de Deus. I don't want to be led by my flesh. Eu não quero ser guiado ou dirigido pela minha carne. I don't want to be led by my selfish ambition. Eu não quero ser guiado pela minha ambição egoísta. I don't want to be led by my pride. Não quero ser guiado pelo meu orgulho. I don't want to be marketed. Eu não quero ser mercadejado. I want to be marked by God. Eu quero ser marcado por Deus. I don't care if I'm known by man. Não me importa se eu não sou conhecido pelos homens. I want to be known by God. Porque eu quero ser conhecido por Deus. I don't care if earth knows my name. Não me importa. I don't care if earth knows my name. Se o mundo sabe o meu nome. I care if heaven knows my name. Porque me importa que o céu conhece o meu I nome. care if hell knows my name. Eu me importo se o inferno sabe o meu nome. I don't care who knows my name. Não importa quem sabe o meu nome. It's not important. Isso não é importante. The only name worthy. O único nome digno. The only name important. O único nome importante. It's the name of Jesus. É o nome de Jesus. It's the name of Jesus. É o nome de Jesus. It's the name of Jesus. É o nome de Jesus. When that name is spoken, quando esse nome é dito, demons tremble. Os demônios tremem. Chains come loose. As correntes se quebram. Bondage is broken. A pobreza é quebrada. Cancer is obliterated. O câncer é destruído. Healing comes. A cura vem. When the name of Jesus quando o nome de Jesus is uttered, é ouvido. Healing comes. A cura vem. Provision comes. Provisão vem. Rescue comes. Resgate vem. Right life comes. Vida vem. Can God trust you? Deus pode confiar em você. In the well? No poço? Can He trust you in the dark places? Será que Ele pode confiar em você nos lugares escuros? Can He trust you in abandonment? Será que Ele pode confiar em você no abandono? Can He trust you in brokenness? Será que Ele pode confiar em você quando você está quebrado? Can God trust you with pain? Será que Deus pode confiar em você na dor? Those who God uses the most, aquele que Deus mais usa, are those He breaks the most severely. É aquele que Ele quebra mais. If you want to be used by God, se você quer ser usado por Deus, you will be broken severely. Você vai ser quebrado na sua vida. The old theologian A.W. Tozer, o teólogo A.W. Tozer, said God cannot use a man. God has never used a man seriously. Deus, ele nunca usa um homem seriamente. If he has not first wounded him terribly. Se primeiramente ele não o quebrou terrivelmente. Can God trust you with pain? Será que Deus pode confiar em você na dor? Can God trust you with infirmity? Será que Deus pode confiar em você na enfermidade? Can God trust you with poverty? Ou na pobreza? Can God trust you with loneliness? Será que Deus pode confiar em você na solidão? Can God trust you with persecution? Será que Deus pode confiar em você na perseguição? Can God trust you with crucifixion? Confiar em você na crucificação? Because if He cannot trust you in the well,
Porque se ele não pode confiar em você no poço, he cannot trust you on the throne. ele não vai poder confiar em você sobre o trono. In Potiphar's house, Na casa de Potifar, in the prison, na prisão, can he trust you in those places? ele pode confiar em você nesses lugares. Can he trust you in Potiphar's house when temptation comes? Ele pode confiar em você na casa de Potifar quando a tentação vem. Can you keep your integrity in a moment Você consegue manter a integridade nos momentos of temptation? de tentação? Can you keep your integrity in the prison? Você consegue manter a sua integridade na prisão? Can you keep your faith in God in the prison? Você consegue manter a sua fé em Deus na prisão? My friends, your fruitfulness is directly attached to how hidden you were. A sua frutificação está diretamente linkada em quão ferido você já foi. Because those who are hidden in obscurity Porque aqueles que foram escondidos na obscuridade can be trusted with notoriety. podem ser confiáveis na notoriedade. I can tell those, I can distinguish those who bypass the process. Eu consigo distinguir aqueles que pulam o processo. I can discern those who wanted to be marketed. Eu consigo discernir aqueles que quiseram ser mercadejados. Because those are the people that wear the flashy watches. Porque são aqueles que procuram ter aqueles relógios exibidos. Those are the people that have the nice suits. Que querem ter as roupas bonitas. Those are the people that have the nice shoes. Que querem ter os sapatos bonitos. Those are the people that drive the nice cars. Que dirigem carros bonitos. Those are the people that live in the nice houses. Que vivem nas casas bonitas. But have nothing in their bank account. But have nothing in their bank Mas não account. tem nada na conta bancária deles. Because they wanted to be marketed. Porque eles quiseram ser mais mercadejados, fazer marketing de si mesmo. Not marked. E não marcados. If you are marketed, it will end shortly. Se você for simplesmente marketeado, a sua carreira ela termina rapidamente. Every advertisement comes to an end. Toda propaganda tem um final. And it is a company's responsibility E a responsabilidade da empresa to continue to pay for the advertisement. de continuar a pagar pela propaganda. But if the company has no provision, Mas se a companhia ela tem pouca provisão, but if the company has no resources se ela tem poucos recursos to invest in the propaganda, para investir na propaganda, the propaganda will come to an end. então aquele comercial vai chegar ao fim. The momentum will come to an end. E aí o momentum dele vai terminar. You do not Você não have the resources tem os recursos to market yourself. para se marketear. If you put yourself there, Se você se comprar, you need to keep yourself there. você que tem que se manter lá. If you put yourself on the throne, Mas se você se coloca no trono, you need to keep yourself on the você throne. precisa se manter no trono. But if God puts you on the throne, Mas quando Deus te põe no trono, but if God marks you, quando Deus te marca, He has unlimited Ele resources. tem recursos ilimitados. His streets are made of gold. His streets are made of gold. Ele é aquele que é adorado. He walks on gold. É aquele que anda no ouro. He walks on purity. Ele anda em pureza. He walks on royalty. Ele anda na realeza. He has all the resources Ele tem todos os recursos to put you where He wants to put you. para colocar você onde você precisa estar. The danger to your destiny O perigo com o seu destino is timing. é o tempo. Timing is everything. O tempo é tudo. In music, timing is everything. Na música, o tempo, o compasso é tudo. Timing is everything in life. O tempo é tudo na vida. If you do not have timing, you have nothing. Se você não tem tempo, você não tem nada. Se você não tem o tempo certo. If the drum is playing at a different tempo, Se a bateria estiver tocando num tempo diferente, it makes no music. não faz música alguma. It makes chaos.
mas traz caos. If I'm beating on the drum, Se eu estou batendo na bateria, but it makes no music, mas não faz nenhum som, it's making chaos. está fazendo caos. And there are so many of you E tem muitos de nós who have bad timing, que tem um tempo ruim and you're beating on the drum, e está batendo na bateria, you're beating on the cymbal, batendo nos pratos, you're pressing on the piano, pressionando o piano. you're strumming the guitar, Você está tocando as you're cordas, singing the song, cantando a canção, but it's making no music. mas não está fazendo música. It's making chaos. Só caos, It's making noise. fazendo barulho. Noise is not of God. E o barulho não é de Deus. Noise is of hell. O barulho é do inferno. If you want music, Se você quer música, if you want a symphony, se você quer uma sinfonia, trust the professor. confie no maestro. Trust the director of the choir, Confie no maestro da banda. because he has the tempo. Porque ele tem o tempo. He has the tempo. Ele tem o compasso. He has the tempo. Ele tem o compasso. He can tell the guitar when to strum. Ele pode falar para o guitarrista onde He tocar. can tell the piano when to beat. Ele pode falar para o pianista quando tocar. He can tell the drum when to go. Ele pode falar para o baterista para onde ir. And when he puts it all together, Quando ele junta tudo, it makes music. isso traz música. Do you want music, Você quer música or do you want noise? ou quer barulho? Do you want music, Você quer música or do you want noise? ou você quer barulho? I need an answer. Eu preciso de uma resposta. Are you okay? Vocês estão bem? I need you to talk to me. I need you to help me preach. Eu preciso que você me ajude a pregar. Fala comigo. Do you want music, Você quer música or do you want noise? ou barulho? Timing is everything. Compasso é tudo. The only danger to your destiny is timing. O único perigo para o seu destino é você estar fora do tempo. If a baby is born prematurely, Se um bebê ele nasce prematuramente, it has a high risk of not surviving. ele tem um grande risco de não sobreviver. But if a baby is born post-maturely, Agora, se o bebê ele nasce próximo da maturidade, it has a worse chance of survival. ele tem as piores chances de sobreviver. Because there is no room in the womb Porque não existe espaço no ventre for the baby to breathe. para o bebê respirar. And the baby will suffocate to death E aí ele vai morrer sufocado. because it has reached its expiration. Porque já chegou o tempo dele nascer. Because it has missed its tempo. E aí ele perdeu o seu tempo. Because it has missed its due date. Porque ele perdeu o tempo dele ser nascido. There are so many of you here today Existe muita gente aqui hoje that have missed the due date. que perdeu o dia de nascer. You have missed the tempo. Você perdeu o tempo. And there are some of you E alguns de vocês that have been born prematurely. que nasceram prematuros. But timing is everything. Mas o tempo, o compasso é tudo. Remember I said at the beginning of the message Lembra o que eu disse no início do sermão? that there is a kairos timing Que existe o momento kairos and there is a rhema word. e existe uma palavra rema. This is a rhema word Essa é uma palavra rema in a kairos time. e um momento kairos. This is a rhema word Essa é uma palavra rema in a kairos time. num momento kairos. Timing is everything. Porque o tempo é tudo. Timing is everything for you. Tempo é tudo para você. Do not miss the moment where God has breathed on your assignment.
Não perca o momento em que Deus soprou sobre a sua missão. The scripture says, until it came time As escrituras dizem, até que chegou o tempo to walk into his destiny, para entrar no destino dele. God tried Joseph's character. Deus provou o caráter de José. But would you know tonight that the cupbearer has not forgotten your name? Vocês gostariam de saber nessa noite de que o copeiro não esqueceu o seu nome? Would you know that your story is not finished? Você saberia que a sua história ainda não terminou? Would you know that your story is still being written? Que a sua história ainda está sendo escrita? And he ever lives to make intercession for you. E ele tem levantado muita intercessão por você. My friends, your condition is not your conclusion. Veja bem, amigo, sua condição não é a sua conclusão. My friends, your condition is not your conclusion. A sua condição não é a tua conclusão. Where you started does not have to be where you end. Onde você começa não tem que ser onde você termina. I need you to help me preach. Eu preciso que você me ajude a pregar. I said where you started Eu disse onde você começa does not have to be não tem que ser where you end. onde você termina. You may have started in the crack house. Você pode ter começado lá no poço. You may have started in a house of abuse. Você pode ter começado numa casa de abusos. You may have started in addiction. Você pode ter começado no vício. You may have started in depression. Você pode ter começado na depressão. But that does not have to be your conclusion. Mas aí não tem que ser o final da sua história, não tem que ser a That sua does not conclusão. have to be the end Não tem que ser o final aí of your story. da sua história. Your prophecy is greater. A sua profecia é Your maior. destiny is greater. O seu destino é maior. Joseph, you may be in the well. Joseph, you may be in the well. José, você pode estar no poço. Joseph, you may be in the Potiphar's house. José, você pode estar na casa de Potifar. Joseph, you may be in the prison. José, você pode estar na prisão. But timing is everything. Mas o tempo é tudo. Timing is O everything. tempo é tudo. Everyone say timing is everything. Diga, o tempo é tudo. The addiction, the illness, depression, Vício, enfermidade, depressão, anxiety, ansiedade, suicide, suicídio, hopelessness, falta de esperança, poverty, pobreza, confusion, confusão, chaos caos, is not your conclusion. não é a sua conclusão. Scripture says in 2 Corinthians chapter 4, As escrituras dizem em 2 Coríntios capítulo 4, these light and momentary afflictions as aflições desse tempo momentâneo are producing for us estão produzindo em nós an eternal weight of glory. o eterno peso de glória. Therefore, Portanto, do not look to what is seen. então não mova-se por aquilo que é visto. I need you to help me preach. Me ajude a pregar. I need you to help me preach. Eu preciso que você me ajude a pregar. Do not look to what is seen. Então não fica preso. Do not look to what's in front of Não you. olha para aquilo que está diante de você. Look to what is unseen. Não, mas olhe para aquilo que não é visto. Because what is unseen is eternal. Porque aquilo que não é visto é eterno. What's unseen lasts forever. Aquilo que não é visto dura para sempre. So Adam, your condition. Então da sua condição. Adam, your condition. Então da sua condição. Adam, your condition Adão, a sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. Because there is a second Adam. Porque existe um segundo Adão. Woo! Come on, somebody. Ok. Are you hearing me, church? Você está me ouvindo, igreja? Adam, your condition may be sin. Adão, sua condição pode ser pecado. Adam, your condition may be brokenness. A sua condição pode ser estar quebrado. But there is coming a second Adam Mas vai vir o segundo Adão that will pay for your sin. que vai pagar pelo seu pecado. Because your condition Porque a sua condição does not have to be your conclusion. não tem que ser a sua conclusão. Hannah, Rema, your barrenness a sua falta de frutos does not have to be your conclusion. não tem que ser a sua conclusão. Weep no more. Não chore mais. Weep no more. Não chore mais. Do not weep anymore, Hannah.
Não chore mais, Ana. Your time of barrenness is over. O seu tempo de infertilidade acabou. Are you hearing me? Você está me ouvindo? Are you a Pentecostal church? Você é uma igreja pentecostal? Or are you a Baptist church? Ou você Are you a Presbyterian é uma church? igreja presbiteriana? Then stand to your feet. Então se coloca de pé. Stand to your Se feet. coloca de pé. Because your condition Porque a sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. Ruth, your condition is not your conclusion. Ruth, a sua condição não é a sua conclusão. David, your condition is not your conclusion. Daniel, a sua condição não é a sua conclusão. Joseph, your condition is not your conclusion. José, a sua condição não é a sua conclusão. The woman at the well, A mulher no poço, in John chapter 4, em João capítulo 4, had been with 6 men. tinha estado já com 6 maridos. But at the well, she met the 7th man. No poço ele encontrou o 7º. 7 in scripture represents completion. 7 nas escrituras representa a compleição. At that well, Lá naquele poço, she found completion. ela se tornou completa. She found her conclusion. Ela encontrou a sua conclusão. The woman with the issue of blood, A mulher com fluxo de sangue, she had blood issues ela tinha problemas de sangue for 12 years. por 12 anos. But one touch from his garment Mas um toque nas suas vestes obliterated her condition. já simplesmente apagou a condição dela. Lazarus, Lázaro, you may be in the grave, você pode estar no túmulo, but there will come a day vai vir chegar o dia when Jesus will say, em que Lazarus, Jesus vai dizer: Lázaro, come forth. sai fora. The worms may be decomposing your body. O mundo pode estar decompondo o seu corpo. The worms may be decomposing your flesh. O mundo pode estar decompondo a sua carne. But one word from the king Mas é uma palavra do rei can call you out of the tomb. pode te tirar do túmulo. Because your condition Porque a sua condição does not have to be your conclusion. não tem que ser a sua conclusão. I'm going to close with this. I'm going to close with this because I feel like I've gone over time. Eu vou concluir com isso que eu já estourei meu tempo. I grew up in a house of abuse. Eu cresci numa casa de abusos, I grew up in a house of pain. numa casa de dor. At just the age of 7, I developed depression. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu desenvolvi depressão. At just a young age, I attempted suicide. Quando eu era muito jovem, eu tentei suicídio. And there would be times in my life, Eu me lembro de tempos em minha vida, even as an adult, I would come home from working at a church. e voltava para casa depois de ter trabalhado na igreja. I would come home from preaching the gospel. Eu voltava de pregar o evangelho, And the enemy would say to me, e o inimigo me dizia: kill yourself. olha para você. That was my condition. Aquela era a minha condição. There was a moment 3 years ago when I received this revelation. Houve um momento, há 3 anos atrás, quando eu recebi a revelação dessa palavra, Then I said it was all over, God. God, I'm done trying. e que eu disse para Deus: Deus, eu já cansei de tentar. I battled with depression for 15 years. Eu tenho batalhado com a depressão há 15 anos. I felt hopeless for 15 years. Eu me senti sem esperança por 15 anos. I felt abandoned for 15 years. Me senti abandonado por 15 And anos. there's no way out. Não achava caminho de saída. And so I made the decision to end my life. E aí eu tomei a decisão de que eu ia acabar com a minha vida. And in the car E aí no carro, where I was at, crawled away to die. eu estava ali me torcendo para morrer. My mother called me. A minha mãe me liga I didn't answer her call. She kept calling me. I didn't answer her call. e eu não respondia ao telefonema dela. Ela ficava me ligando, mas eu não respondia. In the morning, my attempt didn't work, so I went to the hospital and I passed out.
Aí então eu não consegui ir pro trabalho, eu fui para o hospital e acabei desmaiando. And I was admitted into the ICU. E aí eu fui colocado no cuidado intensivo. And the nurses would come and say, hey, can we call your parents to come and get you? And I said, no, don't call them. E aí as enfermeiras vinham e falavam para mim, olha, você quer que chame os seus pais para vir te pegar? E eu dizia, não, não chama eles. Can we call your mother to come get you? I said, no, don't call. Quer que eu chame a sua mãe para vir estar com você? Eu dizia, não, não liga. And I would cry out to the doctors, can you please help me die? E aí eu virava para os médicos e falava, por favor, me ajuda a morrer. Can you give me some medication to end my story? Será que você pode me dar remédios para acabar com a minha história? I'm tired of walking in this pain. Porque eu tô cansado de andar nessa dor. I'm tired of dealing with this issue. Eu tô cansado de lidar com essa situação. And the nurses came and there was a man that came and prayed over me. E aí as enfermeiras vieram e aí teve um homem que veio orar por mim. And my mother told me that night that I was in the car. E aí minha mãe disse que naquela noite que eu estava no carro, her pastor all the way from Africa, o pastor dela lá da África, in a different time zone, num tempo, num fuso horário diferente, called her and said, hey, something's wrong with Victor. E aí ela ligou para ela e disse, tem algo errado com o Victor. She had no idea what was going on with me. Ela não sabia do que estava acontecendo comigo. But the king has spoken to her heart. Mas o rei falou ao coração dela. And that prayer is what saved my life. E foi aquela oração que salvou a minha vida. I accepted my condition. Aceitei a minha condição. And I thought it was over. Eu achei que tinha terminado. But my condition was not my conclusion. Mas a minha condição não era a minha conclusão. And one night this message came from a dream. E quando Deus me deu essa mensagem no sonho, and in the dream I was screaming to a field of wheat. E no meu sonho eu gritava com um campo de trigo. And the wheat was dried up. E aí o trigo estava secando. And it was separated on each side. E separando-se para cada lado. And there was a gap between the field. E aí ficou um vazio ali entre os campos. And there was a cross at the end of the field. E aí no final daquele campo tinha uma cruz. And after the cross there was a mountain. E aí depois da cruz, uma montanha. And God told me to prophesy. E Deus, ele disse para profetizar. And speak to the field. E falar para o campo. Your condition. A sua condição is not your conclusion. Não é a sua conclusão. And in the dream, e no sonho, I kept yelling, eu continuava gritando. Your condition a sua condição is not your conclusion. Não é a sua conclusão. Your condition a sua condição is not your conclusion. Não é a sua conclusão. This is not the end. Não é o fim. This is not your story. Esse não é o fim da sua história. And after the field, there was a cross, and after the cross, there was a mountain symbolizing. E depois do campo tinha a cruz, depois da cruz tinha uma montanha simbolizando. That after Calvary, we can ascend to the throne of God. Que depois do Calvário podemos subir ao trono, o monte de Deus. Because a mountain is where heaven and earth meet. Porque no alto da montanha é onde terra e céu se encontram. My friends, heaven is our conclusion. Amigos, o céu é a nossa conclusão. My friends, this is not our conclusion. Aqui não é a nossa conclusão. This is not our story. Não é o fim da nossa história. After this moment, if you could put that picture up of the trees knocked down. Por favor, coloca aquela foto das árvores. Anyway, don't worry about it. There's a vision I had. There it is. Tá, teve uma visão que eu tinha. I was driving to a conference. Eu estava indo para uma conferência. And I passed this field. E aí eu passei por esse campo. And God said, stop. E aí Deus me falou, para and take a picture of this field. E faz uma foto desse campo. Because I want to speak to you. Porque eu quero falar com você. And I said, God, I can't stop my car. E eu disse, Deus, não posso parar o carro. Because there's nowhere to park.
Porque não tinha acostamento. Because someone will hit my car. E aí alguém ia bater no meu carro. And I will be stranded. E aí então eu ia ficar ali parado. And so I drove on. Então conforme eu dirigia, And the Holy Spirit made me turn around. e aí o Espírito Santo me fez voltar. And I parked on the side of the road. E aí eu parei do outro lado da rua And took a picture of this field. e fiz a foto desse campo. And God said, Victor, this is what Ezekiel saw. E aí Deus disse, Victor, isso aqui foi o que Ezequiel viu. When Ezekiel chapter 37, Lá em Ezequiel 37, when he saw the field of dry bones, quando ele viu o campo de ossos secos, God said, this is the field of dry bones. Deus disse, esse é o vale dos ossos secos. This is the field of brokenness. Esse é o campo, ou esse é o vale da quebradura. You see, in scripture, wood represents human nature. Veja bem, nas escrituras, madeira representa a natureza humana. Wood represents the flesh. E- Wood represents the flesh. A madeira representa a carne. Wood represents us. A madeira representa nós. And God said to me, E Deus disse para mim, this is Ezekiel 37. esse é Ezequiel 37. But I want you to prophesy to this field. Mas eu quero que você profetize nesse And I campo. want you to prophesy as you've been commanded. Eu quero que você profetize, dele é uma ordem. Dry bones, Ossos secos, come forth. vem! Dry bones, Ossos secos, come forth. vem pra fora! Because your condition Porque a sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. And the scripture says the bones became an army E aí a Bíblia diz que aqueles ossos se tornaram um exército. when the Spirit of God breathed on them. Quando o Espírito Santo soprou sobre eles. And so as I went to this event, go to the next picture, please. Aí eu fui para esse evento, pode colocar outra foto. The president of the university, please put the picture up. The president of the university E aí então o presidente da universidade preached on Isaiah chapter 6. pregou em Isaías capítulo 6. And he brought up on stage people from every nation, tribe, and tongue. E aí ele trouxe para o palco pessoas de diferentes tribos, línguas e nações. And as Isaiah chapter 6, Isaiah says, here I am, send me. E aí, assim como ali em Isaías capítulo 6, ele diz, eis-me aqui, envia-me. God is asking, who will go for us? E Deus ele fez a pergunta, quem irá por nós? And Isaiah says, I am an unworthy man. E aí Isaías disse, eu sou um homem indigno, I am an unclean man. sou um homem impuro. And I live amongst a people of uncleanliness. E aí eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. But God took a coal Mas Deus, ele pegou uma brasa and touched his lips. e tocou seus lábios. And the fire purified him. E o fogo veio sobre ele, purificou The ele. testing purified him. A prova o purificou. The testing purified A him. prova o purificou. And the angel said to Isaiah, E aí o anjo disse para Isaías, your condition is not your conclusion. a sua condição não é a sua conclusão. You may feel broken. Você pode se sentir quebrado, You may feel unworthy. pode se sentir indigno. But God is asking, Mas Deus está perguntando, who will go for us? quem irá por nós? And Isaiah E said, Isaías disse, here I am. aqui estou, Here I am. aqui estou, Send me. envia-me. And on the way back from this conference, I had a vision E aí no caminho de volta dessa conferência eu tive uma visão. where I saw women and children holding prison bars. E aí eu vi mulheres e crianças segurando barras de prisão. And God told me it was human trafficking, Yeah. and He called me to Brazil. E aí Deus ele me disse, isso daí se trata de tráfico humano e é para você ir para o Brasil. He called me to start a ministry in Brazil E aí ele me chamou para começar um ministério that would one aqui day be global. That would one day be global. que dia se tornará global, To provide centers of restoration and healing. para prover centros de restauração e cura And tell people e dizer às that pessoas their condition que a condição deles is not their conclusion. não é a sua conclusão. They may be in the prison bars. Talvez pode estar atrás de barras de prisão, They may be in slavery. pode estar em escravidão, But their condition mas a condição is not their conclusion. não é a sua conclusão. And so God called me to Brazil.
E aí Deus me chamou ao Brasil 2 years ago. há 2 anos And I atrás. said, God, I don't speak Portuguese. Eu disse, Deus, eu não falo português, I don't know the culture. não conheço a And cultura I'm unworthy. e eu sou indigno. I'm the wrong person. Sou a pessoa errada. But I remembered Mas eu me lembrei, 4 years ago, 4 anos atrás, the vision, a visão, the dream, o sonho where he had me prophesy to the field em que ele me fez profetizar para o campo and tell the e field, dizer ao campo, your condition a sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. And he said, Victor, Ele disse, Victor, this is the mandate of your ministry. esse é o mandato do seu ministério. This is why I have called you. É para isso que eu te chamei. This is why I have appointed you. É por isso que eu te apontei. In a Kairos time, Nesse tempo, with the Rhema word, com a palavra rema, to tell my people, para dizer ao meu povo, this is not their conclusion. essa não é a sua conclusão. And he said to me, E ele me disse, the mandate of your ministry o mandato do seu ministério is hope. é esperança, It's hope, esperança, restoration, restauração and healing. e cura. Hope, Esperança, restoration, restauração and healing. e cura. At the end of Joseph's story, you see how everything came to pass. Ao final da história de José, você vê como tudo aconteceu. And you saw the prophecy come true. E você viu a profecia se realizar. And you saw his brothers kneel before him E você viu os irmãos dele se ajoelhando diante dele. and yield before his government E ajoelhando-se diante do governo dele. and yield before his civilization. E ajoelhando-se diante da civilização dele. The prophecy came to pass, A profecia aconteceu. but Joseph was not bitter. Mas José não estava com amargura. Joseph was not mean, Ele não foi mal, because Joseph had went through the testing porque José passou pelos testes. and he had been purified as gold. E ele foi purificado como ouro. And he said, you meant it for evil, E aí ele diz, aquilo que vocês intencionaram para o mal, but God meant it for good. mas Deus transformou o mal em bem. You meant to kill me, Você quis me matar, but God used it to save you. mas Deus usou para me salvar. They might have meant it to kill you, O inimigo pode tentar te matar, but God will use it to save mas you. Deus vai usar isso para te salvar. I'm closing. This is it. Eu estou encerrando, vou encerrar. Joseph's tears As lágrimas de José were necessary foram necessárias to water para aguar the hard ground a terra seca of Egypt's soil, do solo egípcio, to save the people from famine. para salvar o povo da sua família. Without the tears, Sem as lágrimas, there would be no water. não existiria There palavra, was no water in the land. não existiria aguar a But terra. Joseph's tears Mas as lágrimas de José watering the é soil. que estava aguando o solo. Those tears E essas lágrimas saved the people salvou o povo from their famine. de sua fome. Your tears, As suas lágrimas, your tears as suas lágrimas will water the ground, vai aguar o solo, the hard ground o solo seco of the heart of men, do coração dos homens and it will save e them. vai salvá-los. Your tears, As suas lágrimas, your tears. as suas lágrimas. God said He holds them in a bowl. Deus, ele diz que ele tem as suas lágrimas numa And there taça. will come a day E vai chegar um dia, when we reach our conclusion in quando heaven, você chega à sua conclusão no céu, when He will wipe every tear em que ele secará toda from lágrima our eyes, dos nossos olhos. and there will be no more weeping, E não haverá mais choro, no more pain, não haverá mais dor, no more sorrow, não mais tristeza, because this here porque aqui is not our conclusion. não é a nossa conclusão. Joseph's tears As lágrimas de José were necessary. foram necessárias. Without his tears, Sem as suas lágrimas, there will be no provision. não haverá provisão, There will be no healing. não haverá cura, There will be no restoration. não haverá restauração. My friends, I came to tell you Amigos, eu vim te dizer that your tears que as suas lágrimas are necessary. são necessárias. Your tears Suas lágrimas are necessary. são necessárias. Do not stop crying. Não
Não pare de vir. Do not stop crying. Não pare de chorar. Because the cupbearer hears Porque you. o copeiro vai te ouvir. Because the cupbearer hears you. Porque o copeiro te ouve. The king will speak O rei vai falar. and bring you out of the prison. E vai te trazer, te tirar da prisão. Your condition A sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. If you feel like you are in an Egypt today, Se você se sente no Egito hoje, if you feel like you are in a prison today, se você se sente na prisão hoje, if you feel like you are in a condition today se você se sente numa condição hoje where you feel unworthy, em que você se sente indigno, where you feel unqualified, que você se sente where desqualificado, you feel unholy, que você não se sente santo, where you feel like you can't be used by God, em que você sente que você não pode ser usado por God Deus, came to tell you today, eu vim te dizer hoje, that's not your conclusion. essa não é a sua conclusão. If you're in that place today, Se você está nessa situação hoje, I want you to come to the altar. eu quero te convidar a vir ao altar. I want you to come to the altar. Eu quero te convidar a vir ao altar. I want you to cry. Quero que você chore diante dele. I'm not talking about manufacturing tears, Não estou falando sobre lágrimas manufaturadas, but I want fabricadas. you to cry out to the cupbearer. Mas eu quero que você possa clamar ao copeiro. I want you to cry out to the king Clame ao rei, because he hears you. porque ele te ouve. And in the Kairos time, E no momento Kairos, in the timing, no tempo, there will be music. no compasso certo haverá In the música. timing, No compasso there will be music. haverá música. In the timing, No tempo, he will hear you ele vai ouvir. and he will call E you ele vai te chamar out of your prison. da sua prisão. Worship team, if you want to sing, if you want to lead us in worship, Por favor, nos guiem em alguma canção de adoração. if you feel called by God to come to this altar, come. Então você pode vir ao altar, você que está na igreja pode vir ao altar And se there's você. nothing special about us. Porque não tem nada especial sobre nós. We're simply servants of God. Somos simples servos de Deus. But we're going to walk around Mas nós vamos andar and we're going to anoint you e ungir você and we're going to pray e orar that your condition de que a sua condição is not your conclusion. não é a sua I conclusão. want you to say it with me. Eu quero que você diga comigo. Your condition A sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. Say it with me. Diga mais uma vez. A minha condição não é a minha conclusão. Your condition Minha condição is not my conclusion. não é a minha conclusão. My A condition minha condição is not my conclusion. não é a minha conclusão. My cancer, O meu câncer, my depression, depressão, my disease, enfermidades poverty ou enfermidades is not my conclusion. não é fim da minha história, minha conclusão. Come to the altar. Come to the altar if you feel called. Venha para o altar. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh,
nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com esses sentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Nós somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos atrai à redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos quando penso que Ele me ama. 2 years ago. Há 2 anos atrás, I'm sorry, forgive me. No, not 2 years ago. A year ago, digo, há 1 ano atrás, I had a seizure at work. eu tive um ataque, quase com um ataque epilético no trabalho. My entire body shut down. Meu corpo todo, ele travou. And they rushed me to the E hospital. aí eles me levaram correndo para o hospital. And they did tests and they said, well, we don't know what's wrong, Victor. E aí eles fizeram exames e eles falaram, não sabemos o que está errado com você. And after that seizure, I lost my ability to walk. E aí depois dessa situação, eu perdi a minha capacidade de andar. For 2 months, I could not walk. Por 2 meses eu não podia andar. For 2 months, I could barely talk. E por 2 meses eu mal conseguia falar. For 2 months, I couldn't even think. E por 2 meses eu quase nem conseguia raciocinar direito. For 2 months, I had to try to walk around with the cane. Por 2 meses eu tentava andar usando uma bengala. And I would go to the hospital and they would run tests. E aí eu ia para o hospital e eles faziam exames. And they said, there's nothing wrong with me. E diziam, não tem nada errado com você. And the hospitals would send me home. E aí o hospital me mandava para casa. I remember one night they sent me home. Eu me lembro de uma noite que eles me mandaram para I casa. had no one to drive me home. E eu não tinha ninguém para me guiar So até em I casa, called dirigir o an carro. Uber. Aí eu chamei um Uber. And I asked the Uber driver, can you help me get to the car because I can't walk? E aí eu pedi para ele, olha, você me consegue me fazer chegar até o carro porque eu não posso andar. And he said no, so I had to crawl. I had to crawl to the car. E aí ele disse não, e aí eu tive que começar a andar rastejando no chão. And I crawled my way into the car. E aí eu fui rastejando até entrar no And I went carro. home and I cried. E aí cheguei em casa e eu chorei. And I said, God, how am I in this condition? E eu disse, Deus, por que eu estou nessa condição? And there was a time where I would have 30 seizures a day. E aí houve uma época que eu tinha esses ataques diversas vezes ao dia. And the doctor said they didn't know what was the issue E os médicos diziam que não sabiam qual que era a razão. because I was healthy. Porque eu estava saudável. And they eventually said they were stress-induced seizures. E aí eles me falaram que esses ataques aconteciam por causa do estresse. And they said there was no answer. E aí eles disseram, e não tem resposta para isso. And the doctor told me E o médico me disse that my condition que a minha condição was my conclusion. era o final da minha história. I can't tell you that my healing is whole. Eu não posso te dizer que eu estou plenamente curado.
But I am in a much better place. Mas eu estou num lugar muito melhor. I'm no longer having seizures 30 times a day. Não estou mais tendo 30 ataques por dia. My wife no longer has to help me walk to the store. A minha esposa não precisa mais me ajudar a caminhar até a I can loja. walk by myself. Eu posso andar sozinho. Because my condition Porque a minha condição was not my conclusion. não era a minha I conclusão. don't care what the doctor said. Não interessa o que o médico disse. The doctor told my wife O médico disse para minha esposa, years ago anos atrás, she would never be able to have children. ela nunca poderia ter filhos. And she was on birth control. E ela estava inclusive tomando fazendo controle de natalidade. But 6 months ago, Mas há 6 meses atrás, in a hospital, lá no hospital, we found out that she was pregnant. nós descobrimos que ela estava grávida. It does not matter what the doctor said. Não importa o que o médico disse, Because your condition porque a sua condição is not your conclusion. não é a sua conclusão. Years ago, Anos atrás, my wife a minha esposa had a tumor in her breast. tinha um tumor no seio. And after the surgery, E depois da cirurgia, they said it would be impossible eles disseram que seria impossível para ela to ever breastfeed. amamentar. Seria impossível para ela amamentar no peito. And before I left, she was having breast pains. E aí, antes de eu vir para cá para o Brasil, ela estava tendo dores no peito. And she was worried that the tumor might be coming back to affect the baby. E aí ela estava com medo de que o tumor estivesse voltando e isso fosse afetar o bebê. But the doctor said, don't worry. E aí o médico vira para ela e fala, não se preocupa. You're just producing milk to nurse. Você simplesmente está produzindo leite para poder You're amamentar. just producing milk to breastfeed. Você está simplesmente produzindo leite para I amamentá-la don't no care peito. what school they went to. Eu não interessa qual é a história que você I passou. don't care what degree they had. Não interessa qual é a situação. I don't care what they spoke over you. Ou o que falaram sobre você. Your condition A sua condição is not your conclusion. não é sua conclusão. Paul and Silas Paulo e Silas were in the prison estavam na prisão at midnight. à meia-noite. And they began to sing. E eles começaram a ver. And suddenly, E de repente, there was an earthquake houve um terremoto. that broke them loose Deus os libertou from the prison da prisão that held them. que os segurava. They thought it was their conclusion. Achavam que era a conclusão But deles. when God spoke, Mas quando Deus fala, the earthquake came. o terremoto acontece. And when they started to sing, E aí quando eles começaram a cantar, the song opened the heavens. a canção abriu os céus. And the cupbearer heard him. E aí o copeiro os ouviu. And he sent the earthquake E ele enviou o to terremoto shake the prison from the foundation. para quebrar os fundamentos da I prisão. came to tell you tonight. Eu vim te dizer nessa I noite, came to prophesize our para profetizar sobre você nessa noite, with as much as God has given me, aquilo que tudo que Deus me deu, with as much faith as God has com a given fé me, que Deus me deu, God is going to shake Deus vai chacoalhar the foundation as fundações of the prison das prisões that holds you. que te segura. Your condition A sua condição is not your conclusion. não é sua conclusão. Ele me ama, 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 Ele me ama. Ok. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Estenda as mãos. Let's thank God aqui for pro- this time. Stretch out your hands. O Victor vai embora sábado. Victor is traveling back to home on Saturday. Aquele que de graça dá, The one that freely gives, de graça recebe. you freely receive.
Então nós fomos ministrados We have been ministered e to. nós vamos devolver. They want to send back. Então levante sua voz. So raise up your Você que voice. está em casa, que If foi you are ministrado, home, levante sua voz e começa a just lift up your voice profetizar. Pastor, and start to prophesy. vamos orando. O pastor pode orar. Let's pray. A igreja está orando. Diz a ele que a igreja está orando por ele. The church Você pode orar will be por ele. praying for Pode you. orar, pode orar. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos. Porque o Senhor nos deu a palavra dizendo, Deus, que a nossa situação não é a nossa condição final. E agora, Deus, nós oramos pelo Victor, conforme ele retorna, se prepara para retornar à sua casa, à sua família. Oramos e declaramos, Deus, a sua casa abençoada, a sua vida abençoada. Deus, ele irá na viagem, Senhor Deus, sendo guardado aquele avião, Deus, os técnicos que preparam, os mecânicos, os pilotos, Deus, aqueles que estão da companhia aérea, tudo, Deus, referente a essa viagem dele, que ele chega em segurança, Deus, à volta da sua casa, nos meios da sua família. Deus, nós oramos agora e por causa daquilo que ele derramou sobre o Brasil dessa vez, pedimos que o Senhor possa derramar também lá nos Estados Unidos, sobre a casa dele, sobre a sua família, sobre o ministério, Deus, onde ele serve. Pai, no nome de Jesus, sobre o seu trabalho, tudo pertinente a ele, seja abençoado por causa da bênção que ele derramou sobre nós. No nome poderoso nós dizemos, sim, Senhor Deus, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre nós hoje. Em nome de Jesus oramos, amém, amém e amém. Que o amor de Deus o Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Abraça seu irmão e no sábado pela manhã, amanhã das 6 às 7 temos oração. No sábado das 8 às 9, domingo nosso culto pela manhã às 10 horas e às 19. Venha estar conosco. Um beijo no coração, até já. Vai na paz. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu te encontrar.